Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Oi, eu sou a Isabela e hoje nós vamos falar quais são os produtos e benefícios de fazer uma iniciação científica na USP. Quais são os produtos e benefícios de fazer uma iniciação científica na USP? Oi, eu sou a Isabela e hoje eu trago para vocês a Thalita Nascimento e a Raíssa Balego, as veteranas do nosso grupo, para contar um pouquinho como foi fazer uma iniciação científica aqui na USP. Oi, pessoal, eu sou a Raíssa e é um prazer estar com vocês aqui de novo. Bom, eu sou formada em Ciências da Natureza pela USP. Fiz mestrado em Ensino de Ciências também pela USP. Atualmente, eu faço doutorado em Ensino de Ciências também pela USP. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer parte dela na Austrália, na University of South Australia. Hoje, eu atuo como professora de ciências em 2 escolas da rede particular aqui da cidade de São Paulo. Trabalho tanto como professora de ciências, como de física, química e biologia. E você, Thalita? Oi, gente, tudo bem? Bom, eu também fiz licenciatura em Ciências da Natureza na USP. Durante a minha graduação, eu fiz iniciação científica no grupo de pesquisa do professor Paulo Correia. E agora, atualmente, eu estou no mestrado em Ensino de Ciências lá pela USP também. E, além disso, eu também sou professora de Ciências e Biologia. Muito bom, Thali. Meninas, muito obrigada por vocês comparecerem nesse episódio. Vocês são super referências para mim. Bom, por que vocês acham que é importante fazer uma iniciação científica durante a graduação? Eu acho que a importância de você fazer uma iniciação científica é você conseguir lidar com a rotina de pesquisa. Porque a pesquisa, ela é uma coisa muito complexa, ela é muito abrangente. Alguns cursos você consegue sobreviver sem a iniciação científica. Mas se você quiser se aprofundar mais ainda em algum tema da sua graduação, eu acho super recomendado fazer a iniciação científica. Como eu e a Thalita somos alunas de licenciatura em Ciências da Natureza, pra gente essa foi uma experiência muito importante, porque era um curso muito abrangente. Eu também concordo com a Raíssa da complexidade da ciência em si, né? O nosso curso foi um curso realmente complexo, porque abrange a área de biologia, química, física, matemática, geociências também. Então, a gente tem uma visão abrangente sobre diversas coisas, né? E muitas vezes a gente fica sem compreender tão bem a natureza do conhecimento científico. E a iniciação científica, ela ajuda justamente a compreender isso, como a ciência é feita e como tudo aquilo que a gente está aprendendo foi parar no livro, foi parar na nossa aula. Então, para mim, foi extremamente importante por conta disso. E, além disso, claro, ajuda a gente a se organizar melhor, porque você tem um orientador. Na universidade, né, você é autônomo, então você é responsável pelo seu momento de estudo, você é responsável por entender quais são as disciplinas que você tem maior dificuldade, e ninguém mais pergunta suas notas, não tem mais reunião de pais, igual, né, eu saí do ensino médio, fui direto para a universidade, e aí eu falei, eita, tô sozinha aqui agora, né, não tem mais a inspetora, não tem mais aquele professor que pega no seu pé para te ajudar, e aí o orientador, de certa forma, ele entra um pouco também nisso de te orientar durante todo o seu processo formativo, então, o Paulo, por exemplo, ele não me orientou só na questão da iniciação científica em si, mas também em várias decisões que eu fui fazendo ao longo da graduação. E isso foi muito importante porque, no meu caso, como eu entrei muito novinha, eu tinha 17 anos na época, eu acho que eu cheguei sem autonomia nenhuma para entender como é que funcionava o meu processo formativo. Então, eu fico muito feliz por ter feito e eu super aconselho. Todo mundo que chega fala, entrei na faculdade, agora eu falar, então acha um professor que você admira, que você gosta, e vê se ele te aceita como orientando, porque eu acho importante pra gente. O que eu queria acrescentar uma coisa aqui na fala da Thalita, que quando você tem a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa, porque assim, isso vai depender muito do professor. Ele pode ter um grupo de pesquisa ou ele pode orientar os seus alunos individualmente.
Dentro de um grupo de pesquisa, essa experiência ela é ainda mais enriquecedora, porque você pode trocar ideias com outros alunos de IC, ideias com alunos de mestrado, ideias com alunos de doutorado, com alunos de pós-doutorado, com professores convidados. Então, isso é muito enriquecedor. Você não fica falando somente com os seus colegas da sua turma. Para quem tem curiosidade de entender como entrar na iniciação científica, é só voltar no nosso Organizando 6, que lá nós entrevistamos Raíssa e a Dai, e elas contaram um pouquinho pra gente sobre isso. E depois que a gente entra numa iniciação científica, existe um só tipo de projeto ou existem diversos tipos de projeto? Como que acontece, meninas? Bom, depende do que você está procurando, na verdade, e também do seu orientador. Cada orientador tem um projeto de pesquisa diferente e, às vezes, as áreas também são bem diferentes. Além disso, você tem como fazer iniciação à docência, que não é bem a iniciação científica, mas você também tem um projeto que você desenvolve. Você pode fazer vários tipos diferentes, assim, de projetos. Dentro do Programa Unificado de Bolsas da USP, a gente tem 3 tipos de projetos principais. Um deles é o projeto de ensino. Ele é muito parecido com uma residência pedagógica. Então, nela, você vai desenvolver coisas que estão voltadas realmente para o ensino, como desenvolver um material didático, como desenvolver algum recurso, desenvolver uma aula, esse tipo de coisa. Hoje, eu tenho a oportunidade de orientar nessa área, né, nesse tipo de projeto de iniciação científica. Um outro tipo de projeto que nós temos é um projeto de extensão. Então, ele é como se fosse uma ferramenta também que auxilia em várias questões de ensino. Hoje, no nosso grupo de pesquisa, nós temos 2 alunas que trabalham num projeto de extensão. Elas trabalham desenvolvendo e melhorando uma série de coisas dentro do nosso curso no Coursera. E o outro, que é o mais conhecido, é o projeto de pesquisa, que aí você tem que ter uma hipótese, você vai fazer toda uma análise de dados, vai fazer uma metodologia, uma discussão e uma conclusão. Esses são os principais projetos que a gente pode ter dentro do IC. Nossa, muito interessante, meninas. Eu não tinha noção que existem diferentes tipos de projeto de iniciação científica. E o desenvolvimento da iniciação científica, como ele ocorre? Dentro do IC, você pode desenvolver várias coisas. Você pode desenvolver o seu próprio projeto, que consta num relatório. No final, você tem que entregar um relatório que tem em torno de 15 páginas. Você pode desenvolver posters, você pode desenvolver recursos didáticos, você pode desenvolver slides, você pode fazer vários tipos de apresentação diferentes durante a sua iniciação científica. Mas eu acho que o mais importante é a gente saber que o que é desenvolvido dentro do IC é o próprio aluno. Porque lá ele vai ter a oportunidade de aprender uma série de coisas. Então, ele vai aprender como que se analisa dados, vai aprender como que se faz uma introdução, como que se faz um referencial teórico, como que você conclui alguma coisa. Então, de tudo que você pode desenvolver numa iniciação científica, com certeza, o maior benefício que você vai ter é o seu próprio desenvolvimento, porque é uma experiência extremamente enriquecedora. Então um aluno de IC também pode participar de evento? Um dos eventos principais que nós temos é o SICUSP. O SICUSP é o Simpósio Internacional de Iniciação Científica na USP. Nele, o aluno ele apresenta um pôster e durante essa apresentação aparecem 2 avaliadores para fazer questionamentos sobre essa pesquisa. E aí ele é avaliado, ele recebe uma nota, é visto se, por exemplo, ele passou pelo comitê de ética, caso for necessário, se ele sabe qual que é a hipótese do trabalho dele. Enfim, são observadas várias questões que a gente espera que um pesquisador júnior, né, como a gente poderia dizer que seria um aluno de iniciação científica, que a gente espera que ele saiba responder. E depois disso, os alunos que têm um bom desempenho dentro do SICUSP, eles podem participar do SICUSP Internacional também. Além disso, não precisa ficar só num congresso ou um simpósio de iniciação científica. Enquanto eu estava na IC, eu tive a oportunidade de ir para o IMPEC. A Thalita depois pode falar um pouquinho, explicar um pouquinho melhor do IMPEC, e a gente foi junto apresentar um trabalho de iniciação científica nosso lá em Florianópolis. E depois eu apresentei também, quando eu já estava no mestrado, lá em Natal. Ele é um dos maiores congressos de pesquisa e ensino de ciências que nós temos aqui no Brasil. Thalita, você pode contar um pouquinho pra gente como que foi participar do IMPEC?
como aluna de iniciação científica? Foi muito legal participar do EMPEC. O EMPEC é o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências, e ele é um dos maiores eventos da área de ensino de ciências do Brasil. Nós temos eventos nacionais e eventos internacionais. O EMPEC é um evento nacional. Uma coisa interessante é que eu acreditava que a gente precisava esperar se formar na graduação, entrar no mestrado ou no doutorado para poder participar de um evento assim, mas na verdade não. Com o seu projeto de iniciação científica, você pode se apresentar em um evento como esse. E também você pode ir como ouvinte, participar dos minicursos, das oficinas, e é uma experiência fantástica, porque você tem contato com diversos pesquisadores, professores, alunos, outros alunos também, então você acaba conhecendo pessoas que fazem o que você faz e fazendo networking, que é tão necessário para a gente continuar desenvolvendo os nossos projetos futuros, no caso. Outra coisa interessante também é que não para por aí, né? Você pode, por exemplo, utilizar seus dados do projeto de iniciação científica para ir para um evento internacional, por exemplo. Eu e a Raíssa tivemos um trabalho aceito no CMC, que é o Congresso de Mapeamento Conceitual, que aconteceu na Colômbia. E ele, no caso, é um evento internacional de grande porte, e foi muito interessante também ter o trabalho aceito lá. Infelizmente, a gente não pôde apresentar. Quem apresentou o trabalho foi a nossa amiga Ronise, que também encabeçou o projeto com a gente, esse trabalho com a gente. Só que parte dos resultados apresentados nesse trabalho, a gente conseguiu durante a iniciação científica. Então, para você ver, com os dados da iniciação científica, a gente teve chance de participar de eventos nacionais, internacionais, escrever artigos também. Então, basicamente, além do desenvolvimento como estudante, né, como aprendiz, do contato que a Raíssa disse que a gente tem com a pesquisa, né, de vivenciar realmente a questão do que é uma pesquisa, do que é uma hipótese, como se faz uma conclusão, uma análise de dados, um estudante de C, ele pode ir para diversos eventos e, com certeza, um estudante de C tem um currículo muito mais recheado, né, do que um aluno que cursa apenas a graduação. Ah, com certeza. O aluno que faz iniciação científica, ele tem uma maior chance, por exemplo, de ingressar no mestrado. Pelo menos na USP, conta muito o currículo Lattes da pessoa. Então, o aluno que fez uma iniciação científica, naturalmente, ele vai ter mais apresentações, de repente mais artigos do que uma pessoa que não teve contato ainda com a iniciação científica. Não é que, se eu não fiz isso, eu não vou poder entrar no mestrado, não é isso. Também pode, só que aí você vai precisar se aproximar do mundo acadêmico antes de ingressar propriamente no mestrado. Então, para quem faz iniciação científica, de certa forma, se torna mais fácil esse ingresso. Mas e depois que a EC termina, gente? O que acontece? Eu acredito que vai depender muito do interesse do aluno. Eu, por exemplo, já voltando também um pouquinho na pergunta anterior e dando meu ponto de vista sobre isso, quando eu estava na iniciação científica, eu não tinha ideia de que existia mestrado, que existia doutorado. Então, quando eu estava dentro da EC, eu vi essas oportunidades. Ela, com certeza, te ajuda a subir um degrauzinho a mais ali, quando você quer ingressar numa pós-graduação, e ela faz todo um diferencial para esses alunos. Eu percebi muito como que eu conseguia ser mais desenvolta na hora de me apresentar, na hora de apresentar trabalhos, fazer slides das minhas leituras de texto, porque querendo ou não, quando você está na iniciação científica, você também tem contato com literatura estrangeira, principalmente em inglês. Então você aperfeiçoa também esse inglês, o que te ajuda muito na pós-graduação, porque para você entrar na pós-graduação, é pedido que você tenha uma proficiência na língua inglesa. Então, o aluno de C, quando ele termina, né, esse processo dele, ele pode escolher seguir uma carreira acadêmica. Se ele estiver no início do seu processo, né, do seu desenvolvimento, ali no início da graduação, ele pode fazer mais um ano de IC, no que no meu caso eu fiz 2 anos de IC. Ele pode, de repente, trocar de área para experimentar outras coisas. Ele pode publicar trabalhos, artigos, relatos de experiência.
tem uma infinidade de possibilidades que ele pode fazer. E tudo aquilo, né, todo o produto que o aluno desenvolve na IC, eu vou deixar uma dica aqui. Coloca no seu ResearchGate, porque outros pesquisadores podem te olhar. E, inclusive, é uma oportunidade muito boa de você achar orientadores, caso você queira ir para pós-graduação. Nossa, eu já estou visualizando aqui 2 episódios novos para o nosso podcast. Um, com certeza, sobre o ResearchGate e outro sobre como entrar na pós-graduação. Se preparem, hein, meninas? E, para finalizar, o que vocês diriam para alguém, em 30 segundos, o que vocês diriam para alguém que quer entrar na iniciação científica? Vai fundo. Procura um orientador que você se identifica, dá uma olhada no Lattes desses professores para entender a área deles, as pesquisas que eles fazem, e vai fundo porque você não vai se arrepender. Vale muito a pena. E mesmo que você não goste do seu orientador ou da área de pesquisa, você vai aprender muita coisa. Então, não deixe essa oportunidade escapar. Vai na fé que vai dar tudo certo no final. Vai ser um aprendizado muito bom para você e, como eu disse lá, vai ser um ótimo desenvolvimento. Bom, meninas, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Espero receber vocês em outros episódios. E, com certeza, o pessoal que está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast ou pelo YouTube, se dediquem na IC, aproveitem esse momento, porque é um momento muito valioso. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Isa. Gostei muito de participar daqui do podcast. Tô ouvindo sempre também. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ouvido também, quem acompanhou a gente até aqui. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Isa. Eu falei que vocês podiam me chamar e realmente eu sou presença garantida aqui todas as vezes que vocês me chamarem. Foi muito legal gravar esse episódio, porque eu tenho o costume de falar que a Thalita é minha irmãzinha científica. Então a gente se ajudou muito nesse processo. A gente pôde lembrar de muitas coisas aqui enquanto a gente preparava esse episódio para vocês. E foi, mais uma vez, uma felicidade e um prazer estar com todos vocês. E continuem ouvindo a gente. E muito obrigada a você, ouvinte, que também acompanha o nosso podcast. A semana que vem, Dicas do Paulo. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!